No Encontro com Deus de hoje, meditaremos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 19. Este encontro pessoal com Deus nos levará a conhecer o sal da terra e a luz do mundo, onde o próprio Cristo Jesus, no Sermão da Montanha, ele vem nos trazer esta parábola para que os discípulos compreendessem e crescem que o verdadeiro Evangelho é para que façamos a diferença no dia de hoje. E se compreendemos, ele vem nos dizer: vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça uma jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Amados, quando vemos esta belíssima parábola, esse belíssimo evangelho, vemos compreender que Jesus ele está no Sermão da Montanha, e dentro do Sermão da Montanha ele fala sobre as bem-aventuranças. Dentro da primeira ele nos fala: bem-aventurados os que têm o coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Depois, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados serão os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Vemos no versículo 10, na última bem-aventurança, que Jesus ele trata de todas as bem-aventuranças, mas na última ele nos diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim, para estes ele escreve esta parábola, ele fala esta parábola: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando compreendemos que o sal ele perde o sabor, assim como na culinária, a comida ela perde o gosto, ela perde o aroma, ela não tem o mesmo gosto que apreciamos. Assim também, quando nós perdemos o sabor pelas coisas de Deus, a nossa vida ela vai por água abaixo. A nossa vida ela se desmonta em ser apenas mais um daqueles que passam e não são enxergados da mesma forma que um cristão autêntico. E quando nós compreendemos que nós precisamos fazer a diferença numa sociedade do dia de hoje corrompida pela ganância, pelo orgulho e pela vaidade, o próprio Cristo nos exorta que sejamos sal da terra, que façamos a diferença no dia de hoje. E quando também nós vemos esta luz do mundo, a luz ela não deve ser apagada ou colocada embaixo de um alqueire. Alqueire, para que compreendamos, é como se fosse uma bacia ou uma medida, onde mede o arroz ou o trigo pela cultura judaica. E precisamos também nós compreendermos que nós não fomos feitos para sermos colocados dentro de um quarto e mantermos trancados a nós mesmos, mas levar a boa nova de Deus a todo aquele que encontrarmos, a todo aquele que vemos, e aqueles que nos enxergamos ao longe deverão compreender e enxergar em nós a beleza do Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. São Francisco de Assis ele nos diz que nós precisamos pregar o Evangelho de todas as maneiras e, se preciso for, utilizar as palavras. Que no dia de hoje este Evangelho venha infundir em nós este ser sal na terra e esta luz do mundo.
Que este Evangelho nos mostre o verdadeiro caminho de buscar o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.